Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos em mais uma quarta-feira de estudos de tratamento. Antes, porém, lembrando do nosso WhatsApp, que sempre está aí na tela, o nosso Instagram, para que vocês possam divulgar o nosso trabalho, né? Ao final, sempre curtir lá com o joinha. Isso são atitudes importantes para que a gente possa estar divulgando, crescendo cada vez mais o nosso trabalho. Esse WhatsApp também é muito importante para encaminhamento, para nomes para tratamento. Às vezes a pessoa não pode participar presencialmente, e atualmente está acontecendo às segundas-feiras, às 20 horas, aqui mesmo em Sobradinho, na nossa instituição, na quadra 4, área especial número 3. Então é muito importante divulgar. Quando você convidar os companheiros para acompanhar esse trabalho, igual você está fazendo agora, lembra que não precisa de link, basta entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho, porque aí fica, você automaticamente conecta conosco como você está fazendo agora, tá bom? Muito bem, nós vamos iniciar sempre com um texto do Evangelho, faremos a nossa oração e em seguida vamos dar sequência ao nosso estudo. O nosso tema de hoje é a Terra plana, a Terra em sua plenitude, uma vez que é tão importante, é onde nós sempre estamos retornando pelo mecanismo da reencarnação. Hoje nós vamos ter aí uma visão tão importante desse ambiente que é a nossa Terra. Então, a Terra plena, porque a Terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, na palavra de Paulo. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração. Amado Mestre Jesus, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina, para que a nossa noite, noite de alegria espiritual, possamos absorver todos os recursos espirituais necessários ao nosso equilíbrio e à nossa vida. Que as tuas bênçãos nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos então dar sequência aqui a esse estudo, para que a gente possa sempre ter uma visão interessante da Terra e que é bem importante estudar, porque é o veículo no qual estamos sempre inseridos pelos mecanismos da reencarnação e é preciso valorizarmos esse ambiente, a Terra, e não só valorizar, mas como valorizarmos no sentido de vivência, de prática, para nos adequar sempre à necessidade que temos para o nosso progresso espiritual. Com a passagem sempre do nosso querido Emmanuel, e que ele começa essa lição diante da Terra da seguinte maneira, vou projetar para você. Teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Então, o questionamento que ele faz nesse início da lição, no qual ele fala, no, poxa, não colaboraríamos, né, com o progresso da Terra, uma vez que ela tem tudo a nos, a nos oferecer para o nosso progresso. Ele fala da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Então não é à toa que estamos aqui e iríamos fugir desse compromisso? De jeito nenhum. Essa lição, gente, é uma lição que está lá no livro chamado Paz e Renovação. Um livrinho Paz e Renovação, e Emmanuel nos traz essa belíssima lição para a gente, para nós podermos entender esse mecanismo da nossa presença aqui, no qual nós precisamos, lógico, desse ambiente da Terra, porque é a maneira que temos de evoluir. Então, sempre e nós estamos retornando pelo mecanismo da reencarnação, como falamos no início, então nós temos que ter uma bênção, um agradecimento, uma alegria muito grande por entendermos que esse ambiente merece o nosso esforço, na verdade, para o progresso, porque a Terra
provê todas as possibilidades necessárias ao nosso progresso espiritual, ao nosso processo evolutivo. Continua ele fala assim: muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito junto à seara do bem, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora. Fora. É aquela visão materialista que nós temos. Essa harmonia por fora, ele quer dizer que nós não estamos trabalhando, não temos a visão de trabalhar isso no campo íntimo, no campo da reforma interior. Gostaríamos de estar presente no mundo com benefícios materiais, humanos. Então a gente vê muito isso na nossa mente ainda, porque nós confundimos, né, a condição espiritual, a estabilidade espiritual, com a estabilidade material, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As condições da Terra é um mundo de prova e expiação. Então é um mundo de luta, sofrimento. Por isso que nós vamos encontrar na visão humana problemas intermináveis. E aqueles que não têm a visão espiritual têm esse comportamento. Desejariam estabilidade e harmonia por fora, como ele coloca aí. Ao passo que nós vamos entender que essa harmonia nós temos que buscá-la por dentro, no nosso campo íntimo. Porque só essa condição é que nos dá equilíbrio, harmonia espiritual. E ele prossegue da seguinte maneira: a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós. Então, como ele colocou lá no interior, interiormente, né? Ele fala: desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, com aquela visão material de que estar bem é ter um bom emprego, ter recurso financeiro, é ter carro do ano, é ter uma casa, né, de grandes recursos. É isso que ele está mostrando aí. Aí ele prossegue: quando a harmonia e a estabilidade, esse equilíbrio, devem morar por dentro de nós. Tem que ser interior, de modo que os nossos encargos à frente do próximo se façam corretamente cumpridos. De modo que os nossos encargos, as nossas tarefas, aquilo que prometemos cumprir aqui na Terra, esteja de acordo do correto, dos princípios superiores no qual prometemos cumprir. Sempre temos falado aqui que nenhum de nós reencarna. Lógico que tem aquelas reencarnações compulsórias. As reencarnações compulsórias são aquelas que o espírito, o indivíduo, não tem condições de programar junto à espiritualidade superior as condições da sua vida futura, da sua próxima encarnação. Mas a maioria de nós viemos conscientes, participamos da programação antes de nascermos. Então, temos compromissos a cumprir, temos tarefas a executar e somos conscientes, porque o fato de termos o esquecimento do passado quer dizer isso, eu não lembrar desse compromisso, dessas promessas, mas a espiritualidade, a vida, nos dá um jeito de rever isso nos momentos do sono, quando desligamos do corpo físico. Os campos intuitivos, a espiritualidade sempre nos intui.
pelos campos do estudo, do esclarecimento, do trabalho espiritual. São maneiras no qual a vida dá um jeito de recordarmos as nossas tarefas, os nossos compromissos, e eles vão surgindo dia a dia na nossa vida. Inclusive, essa expressão que nós usamos para compreender que o nosso programa espiritual é esse que aconteceu durante o dia, que aconteceu até agora e vai continuar acontecendo conosco. Até no momento que vamos dormir, acordamos, ou seja, é um contínuo processo de que cada momento desse representa uma página da nossa vida, da nossa programação reencarnatória. Falamos de outra vez. Quer saber qual é o seu programa reencarnatório? Pensa no que aconteceu durante o seu dia. Ele é o seu programa reencarnatório. Você foi bem ou mal, reflita na sua conduta, busca na sua consciência se as suas tarefas, os deveres foram bem cumpridos. Se você, ao dormir, está indo dormir com a consciência tranquila, em paz. Então, esse é a maneira que nós temos de colocar, de raciocinar e entender que o nosso programa espiritual ele acontece todo instante da nossa vida. Emmanuel vai na sequência lá do Paz e Renovação e fala assim: o mundo em todo o tempo é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. É impressionante a espiritualidade, ela é consciente, nos afirma que a dificuldade, os problemas é contínuo, porque nós necessitamos dele para o nosso progresso espiritual. E ele fala: o mundo está em reforma constante. Lógico. Hoje nós entendemos, nós já mostramos um estudo aqui, né, por esse canal aqui, em aulas anteriores, que o nosso planeta está em evolução, no qual esta encarnação é a melhor que já tivemos. Olha que interessante. Isso é falado pela espiritualidade. Essa é a melhor encarnação que a gente já teve. Olha como é que nós precisamos ainda melhorar muito. Haja visto como não foi as anteriores. Olha a nossa condição. Então o mundo está em progresso. Cada encarnação a gente melhora um pouco. E pouco é esse. Vai depender da nossa conduta diária, daquilo que temos feito. E de progresso nós realizamos? Dentro de uma visão espiritual, não nas condições materiais. Essa terra física, momentânea, dentro dos nossos interesses. Então, o nosso planeta, a nossa Terra, ela é importantíssimo, porque ela é um ambiente necessário para nós, para o nosso progresso. Como o nosso mundo ainda é um mundo de sofrimento, pois estamos ainda no estágio evolutivo de prova e expiação, lógico, nosso planeta, o nosso mundo está em reforma. Como ele fala aqui, é uma casa o tempo todo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a presidir todos os movimentos através da metamorfose e dificuldades educativas. Ou seja, todo sofrimento nosso, ele é importante. Ele é educativo, dificuldades educativas. Lógico, porque é o mecanismo que nós temos para evoluir. Se nós entendêssemos isso verdadeiramente, profundamente na palavra dos Espíritos, nós não reclamaríamos da nossa vida. Nós entenderíamos o mundo como ele está, esse turbilhão de problemas e dificuldades em todo o planeta, guerras, sofrimentos morais, essas ações coletivas, esse confronto com o nosso próximo, que não se respeita, tira-lhe a vida, abusos de toda a natureza, nós não reclamaríamos, compreendendo que ninguém reencarnou para cometer o mal.
mas nenhum mal nos ocorre sem necessidade evolutiva. Por isso que nós vamos entender a passagem espetacular de Jesus, muito bem conhecida. É quando ele fala do escândalo. Ai do mundo por causa do... É necessário que venha isso, mas ai daquele que provoca isso. Então, se nós entendermos isso dentro de uma compreensão espiritual, nós vamos entender, parar de reclamar, nós vamos contribuir mentalmente, ao invés de reclamarmos, fazermos comentário, vindo no noticiário, projetarmos a nossa mente negativamente, com deboches, com palavras indevidas, com conteúdos vibratório, mental, através da nossa fala, dos nossos gestos indevidos. Pelo contrário, respeitaríamos, utilizaríamos o mecanismo da oração, das vibrações superiores, desejando sempre o melhor e o bem para o nosso próximo. A espiritualidade é clara. O nosso mundo é um mundo de sofrimento. Por isso que ele fala dificuldades educativas. Vai ter dificuldade, sempre vai ter. Tá? Eles estão colocando aqui. Então nós não podemos confundir estado superior, estar bem, equilibrado, com as condições materiais. Eu posso estar sofrendo um processo de provação terrível, dificílimo, mas eu posso estar equilibrado, estar bem interiormente. Por isso que ele fala das condições por dentro e por fora, para que possamos entender. Aí ele fala assim em relação ao progresso. O progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos, toda vez que nos engajamos na edificação da felicidade geral. Se nós queremos a felicidade geral, tá aí. Imperativo de contarmos com oposições e obstáculos. É o preço para que possamos conquistar essa felicidade geral e íntima, por dentro. Então nós não podemos fantasiar por fora, porque o nosso mundo é um mundo de sofrimento, é um mundo de prova e expiação. Nós temos que entender isso, para, compreendendo, nós contribuirmos conosco mesmo e com o progresso espiritual do nosso planeta Terra, da nossa Terra tão necessária a todos nós. E como ele fala aqui, né, a Terra ela está em processo evolutivo, como nós colocamos. Então é importantíssimo nós termos essa visão. Progresso é um caminho que avança. E ele prossegue falando assim: omissão, no entanto, ou seja, não contribuirmos com esse progresso, é parada significando recuo, não avançando, não contribuindo para os processos evolutivos. Entendamos-nos na posição de obreiros, sob pressão de crises renovadoras. Olha que bacana. Crises renovadoras. Todos faceamos permanentemente renovação a cada passo da vida. Se nos engajarmos nesse entendimento, na compreensão das orientações espirituais, dos compromissos que nós assumimos, que nós prometemos cumprir no campo do bem, nós vamos avançar em cada passo da nossa vida. Progresso, como ele fala, o progresso é um caminho que avança. Mas temos que fazer esse movimento.
Aí na frente ele fala: nem tudo o que tínhamos ontem, por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua como sendo certo nas horas de hoje, porque é o progresso, a mudança. Quantos conteúdos, quantas coisas que fazíamos no passado como certas, nós já não admitimos hoje. Isso é uma prova de que estamos evoluindo. Depende de nós esse caminhar dia a dia, passo a passo, como está colocado na lei. Muito importante essa visão, porque vamos progredindo cada vez mais. Aí ele fala: os ideais e objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspiração e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. Lógico, à medida que você vai evoluindo, as coisas vão mudando. As condições, se você pensar bem hoje, aqueles hoje que já têm família constituída, quando você olha para trás, seus pais, eles tinham as condições que você tem hoje, que o mundo tem hoje. Quando você olha todas as áreas, hoje a comunicação ela é dinâmica, ela é rápida. Quando acontece um evento, num mesmo instante, você consegue espalhar numa distância incalculável. Antigamente, você recebeu a notícia de um parente que tinha desencarnado, demorava dias e dias, quiçá meses. Hoje, no mesmo minuto, você já dá a notícia e recebe. Porque as circunstâncias mudaram. Então ele fala, projete de novo aí, Matheus, por favor. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos. Lógico. A nossa programação está pré-estabelecida. A nos definir aspiração e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e ele fala assim, ó, a Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Então não importa se hoje, eu vejo muita gente reclamando assim, que hoje está muito difícil, processos educacionais com os filhos, antigamente era mais fácil, hoje o mundo evoluiu muito em tecnologia, os meninos hoje, né, estão muito ligados a essa tecnologia, não assimilam os processos educacionais como antigamente. Hoje já não pode fazer mais isso, assim, assim, assado. Antigamente era mais fácil, era mais fácil as correções. É o que ele fala aqui. A Terra nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Não tem nada errado, gente. Tem que ter progresso mesmo. Daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, vai estar totalmente diferente desse ambiente de agora. Não é nada errado. Nós precisamos fazer essa adaptação para o nosso progresso. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreender e melhorar a vida em nós, em torno de nós, servindo ao mundo, sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais, atropelando, fora do tempo. Fora do tempo. Olha que bacana. Em suma, estamos chamados à vivência do mundo, a fim de compreender e melhorar a vida em nós e em torno de nós, servindo o mundo sem deixarmos de ser nós mesmos.
e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais. Por isso que é importantíssimo as grandes figuras que passaram pela vida, pela terra, e que deixaram seus exemplos para nós, próximos a nós, muitas das vezes nossos pais, nossos avós, bisavós. Nós não podemos perder esse esse contato, esses contemporâneos como referência, sem perdermos a nossa personalidade, aquilo que adquirimos no campo do bem, termos consciência daquilo que estamos fazendo. Então isso são condutas importantes para que nos enquadremos nas lições que a vida nos convida a executar com êxito. Para isso que nós reencarnamos. Para isso que utilizamos a Terra como um mecanismo, como um ambiente que nós dependemos para o nosso progresso. Depende de nós. Exclusivamente de nós. Depende do nosso esforço para que venhamos a colocar em prática esses ensinamentos. Nós buscamos no livro Roteiro um pequeno trecho, 3 trechozinhos na realidade, para que a gente possa finalizar nosso estudo. Está lá no livro chamado Roteiro, para a compreensão nossa tão importante desse ambiente que é a Terra. Vamos ver. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os por fim de paisagens e criaturas amadas ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Ou seja, os abusos haveremos de resgatar, de receber de volta todo aquele comportamento que oferecemos na vida, nessa terra tão abençoada, mas que depende de nós. Temos uma ação ao longo da vida, haveremos de receber a reação como ele coloca aqui, de acordo com aquilo que nós fizemos. Por isso que a terra é um ambiente propício para isso. No outro trecho ele fala assim, ó, de corpo em corpo, de corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras. Olha que espetáculo, né? A reencarnação você troca de vestidura. Peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Olha que espetáculo! Em cada encarnação, vamos buscando aquisições novas. Por isso que cada encarnação nova, temos um passo à frente. Melhoramos um pouco, poderíamos ter melhorado mais, depende de cada um, pelo esforço que faz pela vida. Então, para concluir, ele fala assim: a vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com o esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplandente do apostolado no serviço. Ou seja, a vida, ela muitas das vezes vai nos dar vantagens, condições melhores, mas para aqueles que lutaram para isso. Se não aqueles que se mantêm ociosos, conservadores, a vida, ela não abre mão. Por isso que ele fala que a vida é ciosa. Não abre mão enquanto não fizermos para conquistarmos. Então, meus irmãos, a terra em sua máxima plenitude, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Por isso que Jesus foi claro, eu sou, em relação às verdades espirituais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim. São lições que não temos como fugir. Quando fugimos aqui na terra é momentâneo. E a terra vai nos dar aquilo que plantamos, aquilo que provocamos. E ao passo que eu se pratique e vivencie o bem, essa terra haverá de me dar dias melhores. E haveremos de dar sequência a isso, ao mundo espiritual, mundo verdadeiro de origem. Tudo e ambos espaços, no planeta Terra, no plano espiritual, nas condições materiais ou espirituais, vamos ter aquilo que buscamos aqui. Nos esforcemos para que possamos merecer uma terra melhor. Porque no momento que eu luto pelo meu equilíbrio, pela minha harmonia, eu estou contribuindo com o equilíbrio e evolução da que possamos seguir os ensinamentos divinos com esforço constante para nos melhorarmos, pois assim estaremos melhorando o mundo e contribuindo com a obra do Cristo nessa formação de um planeta mais evoluído. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Convidamos a todos agora a fazermos a nossa oração em favor dos nossos irmãos e mandar os seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a noite de estudos, entendimento dos teus ensinamentos através da palavra amiga dos mentores, através dos seus conteúdos, e nos convidado a seguirmos em frente, sempre fazendo o melhor, progredindo sempre, seguindo os teus passos dentro da nossa realidade e compreendendo que nós estamos num momento de prova e expiação, de sofrimento, que a Terra está passando por um processo delicadíssimo, mas que nós estamos no momento, no local ideal para o nosso progresso. Permita que compreendamos as dores que temos sofrido, que a nosso planeta tem passado, mas que façamos a nossa parte, a fim de contribuirmos com o progresso espiritual, para que esse entendimento fortifique-nos por dentro, no nosso campo interior, porque o exterior faz parte da nossa caminhada e das nossas necessidades evolutivas. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa atingir a todos aqueles que estão em tratamento pelos seus nomes encaminhados e por todos os espíritos que na terra ou no plano espiritual sofrem e necessitam do teu amor. Que a tua paz permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, companheiros, agora nós vamos mostrar para vocês aí o trabalho social que a gente sempre passa para ficar gravado, para que vocês possam rever a aula ou convidar alguém, ver o nosso trabalho social, a cesta básica que distribuímos, o nosso trabalho de enxoval, os itens que compõem o enxoval e aqui os dados para você contribuir para que a gente dê sequência a esse trabalho na nossa instituição e convidando sempre aos companheiros, seus amigos, aqueles que querem fazer algo de bem, de bom, em favor dos necessitados. E você então passa a página para eles. Mostra o nosso trabalho, convida-os para acompanhar os nossos estudos, convida para conhecer a nossa instituição, conhecer o nosso trabalho social. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, Matheus vai colocar para vocês novamente aí o telefone do WhatsApp, porque com esse número a gente consegue se comunicar e responder perguntas em relação à instituição, alguma dúvida em relação aos nossos trabalhos, sugestões que vocês possam estar mandando para o nosso estudo. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, que tenhamos um resto de quarta-feira maravilhosa, um resto de semana espetacular. E quarta-feira que vem estaremos aqui com mais um estudo e mais um tratamento, mais um momento de estudo e oração para todos nós. Um abraço a todos e até lá.